Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje o Educa Floripa leva você para um mergulho na arte e na educação. Estudantes da rede municipal visitam o Instituto Colasso Paulo, uma experiência que vai além da observação. Vamos conferir. O que é arte? Pintura na parede. Pintura na parede, o que mais? Quadros. Numa galeria de arte, somos todos convidados a pensar. O que parece essas duas figuras para vocês? Oi? O que parece? Vocês já viram alguma coisa parecida? Nossos mini observadores mal chegam e já percebem que a arte divide opiniões. O que chama a atenção de vocês, assim, quando a gente olha para ela? Não sabe? O mar? O gato? As cores, esse vestido, né? Não chama atenção? As pernas, né? Pra mim parece um arco-íris. Um arco-íris. E olha só em cima da cabeça. Um peixe. Um peixe? Papagaio. É um pássaro, né? Parece um galo, um papagaio. A paixão pela natureza aproxima as crianças do artista. Aqui ele pegou um vaso e organizou a natureza dentro desse vaso bem bonitinha, né? Olha só, cada florzinha no seu lugar. E aqui ele pintou a natureza de uma forma como ela é, né? Bem mais selvagem, uma flor por cima da outra, né? Sem muitos outros elementos, né? É uma festa. A gente sabe que algumas crianças não têm oportunidade de visitar um espaço desse, né? Então a gente achou que seria um enriquecimento bem legal para a vida deles, assim, conhecer obras, conhecer os cuidados, né? A vida do autor. A gente conversou com eles na sala antes, contou o que eles iam fazer, o que eles iam visitar. A gente mostrou um pouco da exposição. A arte de Rodrigo de Aro ganha vida nas salas do Instituto Colasso Paulo, graças ao acervo dos colecionadores Marcelo Colasso e Jeanine, sua esposa. A exposição Máscara Humana reúne mais de 100 obras do artista, que nasceu na França, mas veio para o Brasil com apenas um ano. O local, que leva o justo título de Centro de Arte e Educação, promove ações educativas e inclusivas, como a de trazer estudantes para explorar esse rico espaço. O Rodrigo de Aro ele tem uma relevância incrível, principalmente para as crianças menores, né? Já que as obras dele estimulam a ludicidade, né? A descoberta dos personagens, das histórias contadas, da natureza, da importância da natureza, do cuidado com os animais. Enfim, o Rodrigo aproxima muito essa faixa etária principalmente, mas acaba proporcionando um outro olhar para as crianças maiores também, né? No conjunto de obras, criado em sua maioria nos anos 70, muitos ainda não têm título, o que deixa mais um convite à criatividade infantil. Também toda chamativa, mas ele não deu nome. Que nome será que a gente poderia dar? Fadinha. Ou Fadinha do Mar. Eu acho que são nomes bem legais. Não tem nome também. Essa daqui é uma das minhas obras favoritas aqui da exposição. Olha o que a gente vê, ela tem esse manto, né, grandão. Parece que o vento está vindo daqui, ó, empurrando esse manto, né? Menina de Jesus. Ela pode ser uma santa também, né? Olha só essa capa dela, os pés no chão. Será? Fadinha. Um dos destaques da galeria, A Mulher Pássaro, é a única obra que não pertence ao artista Rodrigo de Aro. A escultura da artista baiana Nádia Taquari investiga tradições e práticas em torno do sagrado afro-brasileiro. Para as crianças, uma viagem para um mundo encantado. Se a gente pudesse escolher ser metade a gente e ser metade um outro bicho, Sim. que bicho vocês escolheriam? Unicórnio. Unicórnio? Unicórnio. Ah, tem unicórnio na sua blusa.
Que outro bicho? Princesa. Princesa? Que outro animal? Tem que ser um animal. Cavalo, metade humano, metade cavalo. Tubarão. Uma onça preta. Jacaré. Outro encantamento são as máscaras, símbolo recorrente nas composições de Rodrigo. Elas nos dão a possibilidade de nos transformarmos em outra pessoa, até mesmo em bichos. Eu fico me perguntando, né? Se a gente coloca essa máscara, que tipo de som esse bicho faria? Uau, piu, 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 piu. Vamos experimentar? E cada um vai inventar um som diferente para ele? Passa pro ladinho. Não quer experimentar? Ó, cuidado com o coleguinha do lado, que ela é grande. Uau! Bia, que som que ele faz? Heitor. Uau, que assustador. Então, a gente vai ver aqui várias máscaras, vários personagens. Num andar se vê, no outro se faz arte. A incursão termina com a produção de máscaras. O resultado foi surpreendente até para a professora da turma. Eu achei interessante porque algumas das obras ele remetem ao carnaval, ao palhaço, né? E eles não trouxeram isso, e também não trouxeram os super-heróis, eles ficaram atentos na perspectiva do autor. Eu fiz um gatinho porque eu gostei dos gatinhos. Um tigre. Eu acabei cortando a orelha, mas ele tem uma boca enorme. Sabe por que eu não pintei dente? Porque o dente é branco. Muito brabo. Porque olha aqui o olho dele. Nosso site, institutocolaspaulo.com.br, tem todas as informações na aba do Educativo. Tem um link para quem quiser acessar e fazer um agendamento. A gente recebe muitas escolas, mas qualquer turma interessada pode se reunir, pode enviar um e-mail que a gente recebe com todo prazer. Atrações ilustres marcaram presença na festa fantasia do Neim Joel Rogério de Freitas. Uma extrovertida Rapunzel, tímidos Super Mario e Menino Gato, um discreto Tartaruga Ninja, uma Elsa meiga, um gaiato Homem-Aranha, um Rambo estiloso, uma charmosa bruxinha, um super-homem sério, um lobo carismático, uma Bela belíssima e um Capitão América sorridente. E claro, sempre tem quem tome gosto pela passarela. Eu gostei muito de fantasia daí com a gente, então eu coloquei essa camiseta. Eu coloquei esse vestido da menina. O que eu mais gostei é de desfilar. De desfile de moda para a pista de dança. Super-heróis, princesas, bruxas e bichos. Personagens que preenchem o imaginário dos pequenos e tornam a infância ainda mais especial. Gosto de desfilar e também de brincar com a Rapunzel. A minha princesa preferida é a Rapunzel, a Ana, a Branca de Neve e a Elsa. Aqui no Neim Joel nós temos dois grupos, né? Um grupo 6-5 e um grupo 5-4. Então todas as propostas são pensadas, né, para essas faixas etárias. Um já fala, eu tenho essa fantasia, eu tenho essa, né? E aí eles já contam, né, a fantasia que eles têm, né? O Batman eles gostam muito, né? O Homem-Aranha, as princesas, né? As meninas gostam muito das princesas. E eles amam, né? Se divertem bastante.
A proposta divertida faz parte da programação do Educar no Verão, sempre pensando em tornar as férias de verão divertidas e inesquecíveis. Nós planejamos já no início, né, do projeto, e para terminar com a Festa Fantasia, né, para que a gente consiga unir os dois grupos, para que a gente terminasse de uma forma bem feliz para todos, né, com a festa, com fantasia, com música. As professoras se empenham e agregam adereços e maquiagens aos personagens. E como é que foi esse machucado aí? Não, é que a minha prof fez passou o batom no garfo e aí fez isso aqui e aqui. Ficou muito legal, parece de verdade, sabia? Será que os amigos vão achar que você se machucou? Não vão. Não? Eu conto. É claro que o machucado da Alice é falso e foi feito com uma maquiagem para a Festa Fantasia. Mas ele nos lembra a importância da gente saber como reagir em situações de emergência. Saber agir em situações de emergência pode fazer toda a diferença, principalmente quando a gente lida com crianças. Profissionais da rede municipal estão sendo capacitados em primeiros socorros para saberem lidar com qualquer emergência. A sirene alerta que há alguém esperando socorro. Na cabeça de uma criança, o carro de bombeiros remete a apagar incêndios. E uma das propostas da capacitação é ampliar esse conhecimento. Nós já temos resultados bem materializáveis, seja por iniciativa de crianças que realizaram esses procedimentos com outros familiares ou com as próprias crianças. Temos a máxima que a criança sabe o que fazer, mas chama um adulto e o orienta a fazer o procedimento, e diversos outros atendimentos e procedimentos feitos pelos profissionais de educação dentro do ambiente dos NEINs, dentro do ambiente das escolas e também na sua rotina, no seu cotidiano, junto com suas famílias. A aproximação com todo o trabalho que envolve o Corpo de Bombeiros é benéfica para toda a sociedade. Para a gente, essa proximidade com a população é muito importante devido a eles terem conhecimento de como funciona o trabalho do bombeiro em caso de acionamentos, e também a proximidade no sentido de eles entenderem da nossa rotina dentro dos quartéis. Aqui o nosso quartel é um quartel central do 1º Batalhão, e o nosso lema aqui é que nós não temos portões, o quartel está sempre aberto à população, seja ela professores, alunos, crianças. A gente procura estar sempre interagindo de uma forma bem completa assim, com a população, para que a gente tenha essa cultura da prevenção o máximo disseminada assim, entre todos. Uma queda no pátio, um engasgo no lanche, um aluno passando mal em sala de aula. As possibilidades são muitas, por isso é preciso que a rede esteja apta para um primeiro atendimento. A ideia é a gente levar essa informação para todos que estão na escola. A gente vai além dos professores, vai o pessoal da limpeza, o pessoal da cozinha, todo mundo que envolve a comunidade escolar. Por vezes a gente até convida os pais. Assim. A ideia da prevenção, quanto mais gente souber, mais fácil de evitar algum sinistro, vamos falar assim. O que a gente vê muito comum nas falas na educação infantil, o engasgamento é uma preocupação assim, constante. Engasgamento, afogamento, e daí quando a gente vai para o fundamental, eles são um pouco maiores, daí entra a questão de hemorragias, de sangramentos, e traumas, fraturas, como identificar, o que se faz. Além disso, tem a questão das convulsões e desmaio, tipo, o que eu faço ou o que eu não faço. Que várias vezes a formação, além de trazer informações sobre o que fazer, acaba tirando uns mitos de isso não se faz, ou isso está errado, ou isso está certo. Essa que é a ideia, tipo, trazer mais clareza em que a pessoa, qualquer adulto, consegue fazer nesse momento de emergência. O coordenador de Prevenção e Formação Continuada, professor Charles,
Destaca a importância da capacitação em primeiros socorros e explica como ela funciona. Ela é organizada pela Gerência de Formação Continuada. Ela ocorre desde o ano de 2006, né, com essa iniciativa, essa parceria da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis, com o Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil, com as polícias militares, Polícia Científica, Defesa Civil, entre outras, né, agências, inclusive secretarias parceiras, como a Saúde, Assistência Social, que vão agregando formações e visões diferentes sobre a prevenção. Espia, queridos! Vocês sabem, né, que eu sou a Mocotinha e eu gosto de sair por aí contando histórias sobre Florianópolis. Gosto de falar das nossas lendas, gosto de falar da nossa cultura e uma delas é a brincadeira do boi de mamão. Ai, como eu gosto dessa brincadeira! Gostava tanto de cantar e ir atrás do boi quando eu era rapaz pequeno. Gente, até hoje eu gosto, me deixa todinha arrupiada, olha só. Gente, mas deixa eu contar para vocês por que o nome é mamão. Por que é o boi de mamão? Gente, diz assim, né? Diz a lenda que muito antigamente, mas muito antigamente mesmo, né? Quando a gente era tudo rapaz pequeno, a gente não tinha os brinquedos tudo estruturadinho que as crianças têm hoje. Porque hoje as crianças têm tudo prontinho, não tem? Bola, bicicleta, boneca, os brinquedos de montagem, aqueles brinquedos de montagem que as crianças gostam, vem tudo prontinho na mão. Na nossa época de rapaz pequeno, não existia essas coisas aradas todas. Nós tínhamos que fazer as nossas próprias brincadeiras. Foi daí que surgiu o nome de boi de mamão. É uma brincadeira trazida de fora, porque tem em vários lugares do país. É com outros nomes, né? Cada cultura tem o seu nome do boi, mas o nosso é o boi de mamão. Porque antigamente as crianças não tinham esses brinquedos estruturados que se tem hoje. Então eles iam lá, no pé de mamoeiro, pegavam o mamão verde do pé de mamoeiro e decoravam o mamão verde todinho para fazer a cantoria do boi. Deixava ele bem bonitinho para parecer a carinha do boi. A partir daí, começou a cantoria do boi de mamão. Depois, vários outros personagens foram aparecendo. A maricota, a bernuça, a cabra, o cavalo, o Mateus. E surgiu vários personagens. Hoje, a brincadeira do boi de mamão, ela é um teatro de rua cultural, que a gente faz, a gente brinca, a gente gosta daquela cantoria, aquela bagunça, não tem? A gente gosta daquelas coisas aradas todas. Mas daí é que surgiu o nome, por causa do mamão verde do pé de mamoeiro. Vocês sabiam dessa? Espia, gente, quanta coisa que tem de rica na nossa cultura que a gente nem sabia, né? Mas é só a gente dar uma olhadinha nas coisas aradas que tem por aí e a gente descobre. Um beijo bem grande para vocês e até a próxima! Carlos Stegman, seja muito bem-vindo a esse quadro de dicas de leitura. Que alegria recebê-lo. Carlos, né, eu te conheci como autor e inclusive já falei do teu livro aqui, que é um dos grandes queridos do Clube da Leitura e que é referência A Ponte Sumiu. Mas eu gostaria de saber, para compartilhar com as pessoas que estão conhecendo o teu trabalho, a tua trajetória, como iniciou esse teu processo com a escrita? Me parece assim que eu tive uma formação clássica nesse aspecto, porque eu sempre acreditei que é o binômio família e escola que formam um leitor e, por consequência, formam um escritor, né? Ninguém é escritor sem ter sido e sem ser, em paralelo, leitor. Então, eu fui alfabetizado pela minha mãe com 4 anos, de 4 para 5 anos de idade, Terezinha Stegman. Ela é a grande responsável, meu pai também, falecido. Comecei a ler muito cedo, tive leituras adultas, maduras, né? Li Kafka com 12 anos e nem foi metamorfose, foi o Processo, né? Acho que minha primeira crise existencial na minha vida foi lendo o Processo. Então, isso tudo começa cedo e como leitor. Então, eu me lembro que pela primeira vez eu disse que queria ser escritor, eu tinha 6 anos. E eu não tinha ideia do que era ser um escritor, né? Isso demorou, foi também uma construção. Então, se torna inevitável, é o que eu digo até hoje, né? Não necessariamente você vai ser um escritor, mas precisa passar pela etapa de leitor. Depois eu me tornei jornalista, fui me graduar um pouco à frente. Primeiro eu fui jornalista, depois eu fui me graduar aqui na Universidade Federal. E aí a escrita se torna meu meio de vida e também eu vou aprofundando a ideia de que em algum momento eu queria ser escritor. Em 2005 eu publiquei meu primeiro livro, que foi uma história, a biografia do Box 32, né?
ainda com o prefácio do Washington Oliveto, que assim, isso é muito grandioso, que morreu recentemente, o maior publicitário aí da história do Brasil, até eu abrir a editora. E aí, construindo muito também internamente a ideia de ser autoral, né? Porque grande parte dos livros que eu publiquei até hoje são livros de memória, são livros que eu produzi para terceiros. Muitos livros de ghostwriter também, né? Então, ao somar tudo, eu tenho uns 17 livros publicados, mas muitos eu não assinei. Mas a grande ideia é ser um autor ficcionista, né? Escrever histórias que, de alguma maneira, eu criei, né? Então, assim, minha formação é mais ou menos essa. Carlos, e como foi esse processo de escritor, jornalista, a editor, a proprietário da Carbon Editora? Como jornalista, à medida que a gente vai ganhando cancha, vai ganhando experiência, você começa a se sentir responsável também por formar outros profissionais, né? Aqueles que você tem cargos de chefia, vão chegando pessoas mais jovens, intuitivamente, você vai ensinando outras pessoas, né? Então eu comecei a me sentir velho quando alguém me disse que eu era o guru dele. E de alguma maneira, assim, a edição, ela tem um pouco desse processo, né? Principalmente, por isso que é sempre mais difícil publicar autores que já têm experiência, autores veteranos, autores consagrados, porque eles já chegam sabendo do ofício, então é uma relação de paridade profissional. Mas toda a minha editora, a Carbon Editora, ela tem já tem uma trilha bacana com editores estreantes. E é muito interessante, que eu preciso passar segurança para a pessoa. E sim, são desembargadores, são empresários, né? São pessoas que... E eu fico numa linha de igualdade com eles também, né? E eles precisam confiar em mim. E outra coisa muito interessante na edição é que quase todo leitor, ele se identifica com o produto, com a mídia. Não é só com o texto, a escrita, mas o produto, o livro. E isso, por exemplo, eu lendo Humberto Eco, por exemplo, que era um grande colecionador, ele era um bibliófilo, né? O José Midlen, que foi o maior bibliófilo, desculpe, que o Brasil já teve. Então, nessa identificação com o produto, a gente descobre o prazer de editar, que é extremamente desafiador. Você precisa de uma vida para descobrir tudo sobre papel. Sobre gráfica, eu só me interesso por gráfica editorial, então é meia vida. E em determinado momento da minha vida, isso foi muito bacana, porque foi quase que começar do zero. Então eu tinha 40 anos de profissão como jornalista, já era reconhecido, já tinha aquela soberba, né? Não, já sei, já faço e tal, e de repente tu vai lá pro zero. Cara, agora como editor, tu vai ter que começar do zero. E aí é um banho de humildade. E isso é muito legal, certo? Porque, assim, é como renascer. E isso dá uma energia, faz o teu dia começar de um jeito diferente, né? É muito interessante. Que incrível esse trabalho que tu estás realizando. Mas a ideia do nome, como surgiu? Por que este nome para a editora? É bacana. Isso eu fiz um trabalho de branding, né? O Kleber Pisato, meu parceiro, que fiz, inclusive, foi uma permuta. Eu editei o livro dele e ele fez o trabalho de branding, que é um trabalho, talvez, um dos mais bem remunerados na publicidade. A gente fez um trabalho, é um DNA, né? Um trabalho de DNA, assim, quase de psicanálise corporativa. Carbo tem duas vertentes. Uma vai a carvão, que foi a primeira coisa que o ser humano pegou ali um toco de carvão da fogueira fria da noite anterior para fazer alguma abstração na parede da caverna, alguma comunicação, que precedeu muito a escrita, em milhares de anos a escrita, né? Assim, uma figura qualquer, que tinha algum sentido, né? Porque o ser humano não ia desenhar uma coisa só por desenhar, né? Mesmo que fosse uma abstração. E carbo também é o radical de carbono, que na química orgânica é o elemento mais transformador que tem na química, né? Você pega uma cadeia de carbono, muda duas perninhas ali, vira uma coisa completamente diferente. Então, trabalhando a origem da escrita e a capacidade de transformação que a escrita tem, que a leitura tem, certo? Não a escrita, mas a leitura. Então isso a gente chega a carbo. Então não é um nome aleatório e essa história, ela não é o que o que se diz aí de, como é que é, storytelling, né? Não, isso realmente é a nossa cara, é a cara da editora. E a gente diz muito aqui, está aqui no nosso marcador de página, né? Ler como obsessão, isso é a minha cara, escrever como paixão e formar leitores como missão. Então eu me dedico muito a formar leitor, primeiro por uma questão de mercado até. Né? Se eu escrevo, alguém tem que ler, então eu tenho a obrigação de formar leitor. Mas eu sei o quanto a leitura mudou a minha vida e quanto a leitura muda a vida das pessoas, né? Então isso também. E escrever como paixão, né? Escrever é muito difícil, né? Doloroso escrever.
mas a gente não abdica, não renuncia. E aqui, por fim, o amor incondicional pelos bons livros e a difusão do conhecimento, que é a leitura que tem essa capacidade, é a mídia mais barata. As pessoas falam, mas ler, eu não tenho dinheiro para ler, né? Daí esse dia eu vi um cara com uma tatuagem, eu falei, essa tatuagem aí, porque tu tem tatuagem no corpo, tu forma uma biblioteca, certo? E você vai num sebo qualquer, e esse dia eu estava comprando autores catarinenses por R$5. Por R$5. Então não é falta de dinheiro que faz alguém não ler. Na verdade, é a falta do hábito, ele não teve a formação de leitor. E a gente, né, aí a minha reverência, meu tributo ao Clube da Leitura, ao papel de vocês todas e todas, em especial as mulheres, né, desse meio, por formar leitores. Então a Carbon tem um excelente papel de fortalecer a nossa escrita catarinense, pelos títulos que tu trouxeste, pelo aquilo que tu tens apresentado nas nossas conversas, essa referência da escrita catarinense tem se sobressaído, né? E tem fortalecido essas escritas de pessoas que pesquisam e que estão fazendo diferença aqui no nosso estado. Tu achas que realmente tem relevância? Qual é o teu movimento para que essa literatura catarinense se amplie? Então, a Carbon é jovem ainda, né? Nós temos, assim, na prática, 5 anos, né, de atividades. Isso é nada, né? Diante de editoras imensas e centenárias no Brasil, né? Não são muitas centenárias, mas temos algumas. Temos ainda muito para fazer, mas em 5 anos a gente consegue se orgulhar de alguns títulos, né? Eu trouxe alguns livros aqui, por exemplo, O Caso da Baleia do Sul do Brasil, da Karina Grock e do Eduardo Pires Renaud Braga, que é um trabalho magnífico, tanto de design gráfico do Ayrton Cruz, mas da qualidade do texto, né? Porque é uma obra de referência sobre baleia franca, agora deve sair uma versão em inglês, e eles são uma referência mundial em baleia franca, eles estão conectados com uma rede global de estudos sobre biodiversidade, oceanos, então é uma coisa de extrema importância. Mas aqui a gente tem alguns trabalhos, por exemplo, o Ney Manick e a Arce Gribler, eles produziram aqui, isso aqui foi o TCC deles, é um trabalho sobre imigração alemã no sul de Santa Catarina, onde muita gente confunde, lá tem muitas comunidades alemãs, mas elas são migrantes. Elas vêm, a grande parte aqui dessa colônia de São Pedro de Alcântara, que não deu certo e se dispersou. Tem imigrantes, tem uma colônia lá, eles são luteranos, e eles fizeram um trabalho de resgate lindo. Foi o primeiro livro que eu fiz com QR Code, que aí você faz a leitura ali pelo celular e vai para vídeos, vai para áudios, vai para site, né? O QR Code ele dá dinamismo para o livro, então torna uma mídia estática em dinâmica. Tem esse trabalho magnífico do Zé da Silva, que tem prefácio do Juca Kfouri e do Rui Castro, só isso, que é Histórias que a Bola Esqueceu, que é sobre o Metropol. Mas não é sobre o Metropol, é todo o contexto, né? A luta dos mineiros, o movimento sindical, o que era Criciúma nos anos 60, uma cidade desse tamaninho, um time que já era profissional, certo? História do turismo de Florianópolis, do professor Antônio Pereira Oliveira. Esse trabalho recente aqui, da Adriane Nopes e do Maicon Oliveira, Se Preocupe, Se Importe por Política, que é uma introdução, um manual de cidadania, né? Uma ferramenta assim, fantástica. E agora, quais são os novos projetos da Carbon, principalmente para a questão da literatura infantil ou juvenil? Então, a gente tem um trabalho que está começando com a professora Lélia, chama-se Era Uma Vez Uma Bandeira, que é sobre a bandeira do divino, e é um livro que vai ser transnacional, ele vai ser publicado também, vai circular em Portugal, Açores e nos Estados Unidos, onde tem uma comunidade de falantes, né, de lusófonos muito grandes. E eu espero também produzir livros, né? Eu tenho uma enteada, que é a Valentina, e ela já escreveu coisas muito legais. Quero publicar as histórias da Valentina e a sequência da Ponte Sumiu, né? Eu quero agradecer muito a tua presença aqui. Tu és muito especial para o nosso projeto, para, na verdade, o fortalecimento da leitura na Rede Municipal de Educação. Tem sido uma parceria de muitos anos. E espero que possamos estar desenvolvendo mais projetos e ações juntas. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. O Educa Floripa de hoje fica por aqui. Lembrando que a educação transforma e conecta os estudantes com um futuro promissor. A gente se vê no programa que vem. Até lá!